Fala galera, meu nome é Pedro Chagas. Eu vou estar apresentando para vocês aqui a resolução do exercício 3 da seção 5 da lista 1 de Física 4, no tema de polarização de ondas. O enunciado do exercício pede para que a gente descreva o estado de polarização das ondas representadas pelas equações A, B, C e D, que vocês veem aí na tela. Em todos os casos, a gente vai pegar, o passo a passo vai ser de projetar essa onda num plano perpendicular ao sentido de propagação dela. No caso, a gente vê aqui que como as oscilações estão no eixo Y e Z, então a propagação dela é no eixo Y. Então a gente vai fazer isso escolhendo um plano perpendicular ao eixo de propagação. No caso, a gente vai escolher o x igual a zero por simplicidade. Então a gente vê que a parcela é, ômega x sobre c do ângulo φ vai se zerar, sobrando só ômega t, e isso que a gente vai ver na resolução dos itens seguintes. No primeiro item a gente tem que a equação do campo é dada por a cosseno φ no sentido do eixo y e a seno φ no sentido do eixo z. Primeiro de tudo, a gente vê que a amplitude das oscilações nas duas coordenadas é a mesma, é igual a A. E fazendo algumas manipulações algébricas, trigonométricas, a gente consegue voltar a equação para a forma padrão dela, com cossenos que a gente consegue analisar, para a gente poder analisar a defasagem delas. Então a gente faz isso fazendo aquela manipulação de somando π sobre 2 no ângulo e trocando por seno por menos cosseno, e depois adicionando mais π ao ângulo do cosseno para poder trocar o sinal, ficando a cosseno φ no sentido do eixo y e a cosseno φ mais 3π sobre 2 no eixo z. Isso dá pra gente uma defasagem de menos 3π sobre 2, e como a gente já viu na aula, é, essa defasagem de menos 3π sobre 2 a gente atribui ela a uma projeção circular, porque ela é múltipla de π sobre 2, e com o n ímpar, e isso vai indicar também para a gente o sentido de rotação dessa projeção. A gente vai verificar isso com os cálculos. A gente então projeta a equação da onda no plano x igual a zero e toma diferentes posições para o vetor de onda para cada instante de tempo, igualmente espaçado, espaçando ele ali, cada instante de tempo de π sobre 2. Então a gente tem, no instante de tempo zero, a gente tem que o vetor do campo fica e somente no eixo y. Depois, no segundo instante de tempo, só no sentido do eixo z. Depois no negativo do eixo y. Depois negativo do eixo z. Ali deveria estar eixo z. Isso dá pra gente uma projeção circular. Então a gente tem o primeiro ponto. Então a gente tem o primeiro ponto aqui, depois o segundo aqui, depois o terceiro aqui, depois o quarto aqui. Então a gente vê que tem um sentido também anti-horário. Então a gente chama isso de polarização circular esquerda ou anti-horária. Passando para o segundo item, a mudança que a gente vê é que a gente tem agora o sinal menos aqui, e aqui é um cosseno. Então as amplitudes continuam sendo a mesma, igual a A. E aqui nesse caso a gente simplesmente só precisa mudar o sinal do cosseno somando π, e a gente consegue identificar a defasagem de π entre as duas equações, entre as duas componentes. Então, como a gente tem um múltiplo inteiro de π com um n ímpar, é o menos 1 no caso, a gente consegue atribuir já, só a partir disso, consegue pensar que ela provavelmente é uma projeção linear, e a gente vai ver agora, verificando isso matematicamente. Então, projetando de novo no plano x igual a zero, a gente tem que no t igual a zero, a gente tem o vetor e fica
sendo composto por dois vetores de tamanho A no eixo Y e no eixo Z, menos Z no caso, depois 0, depois menos Y mais Z e depois 0. Então isso é realmente a equação, se a gente colocar esses pontos no plano, a gente vê que é a equação de uma reta, que vai nesse sentido, depois volta. A gente tem uma polarização linear, então, nesse caso. E aí agora a gente passando para o próximo item, a gente tem algo um pouco mais complexo aqui, onde o campo ele é dado dessa vez por dois cossenos também no eixo Y e no eixo Z, só que agora a gente tem uma defasagem de menos 3π sobre 4 aqui, a princípio, e também tem um sinal de menos aqui, a gente vai fazer as mudanças necessárias e chegar nessa equação equivalente, a cosseno φ no eixo Y e a cosseno φ mais 3π sobre 4 no eixo Z, o que dá pra gente uma defasagem de menos π sobre 4. Como essa defasagem ela não é um múltiplo inteiro de π, nem de π sobre 2, a gente consegue já pensar que a gente provavelmente vai ter uma elipse aqui. O menos pra gente já indica o sinal dela também, mas checando matematicamente, a gente vê que no instante igual a zero, a gente tem um vetor que ele tem tamanho igual a A no eixo Y e A raiz de 2 sobre 2 no eixo Z. E no segundo instante, apenas no eixo Z, cruzando o zero no eixo Y. Depois menos Y invertendo o do instante 0 e depois invertendo o do instante 2. Se a gente plotar isso, a gente chega numa forma elíptica. Então a gente tem o primeiro ponto aqui, depois o segundo aqui, com y igual a 0. Depois a gente tem o inverso do primeiro ponto, aqui nesse terceiro quadrante. E por último aqui a gente tem um ponto cruzando o eixo Z, com componente y igual a 0. Isso aí a gente vê que é uma polarização elíptica horária, porque ela segue esse sentido aqui. E se a gente quiser calcular o ângulo de inclinação dessa elipse, a gente pode usar essa fórmula, que é a tangente duas vezes o ângulo que a elipse faz com o eixo y, é igual a duas vezes uma amplitude vezes a outra, sobre o quadrado, a diferença do quadrado entre as amplitudes. Como aqui a amplitude é a mesma, essa parcela aqui vai a zero, então isso indo a zero, isso tudo vai a infinito. Então a tangente de 2π é igual a infinito, portanto 2π é o 90, porque a tangente de 90 vai ao infinito. E então o π é igual a 45, então a gente tem uma inclinação de 40, o θ de 45. Então a gente tem uma inclinação de 45 graus nessa elipse. E agora para o último item, a gente tem a única diferença é que agora a gente tem um mais aqui, em vez de um menos. Então a nossa defasagem, fazendo as mesmas mudanças, a gente tem que a defasagem dá, em vez de menos π sobre 4, π sobre 4. Então a forma da elipse continua a mesma, só verificando essa igualdade da defasagem. Mas o que a gente consegue já concluir ou aferir é que o sentido provavelmente vai se inverter. E de fato, se a gente pega cada um dos pontos em instantes diferentes, a gente vê que simplesmente a ordem mudou, a ordem se inverteu. Plotando esses pontos, a gente chega nos mesmos pontos, porém percorrendo o sentido oposto, o sentido anti-horário. Por essa apresentação. E antes disso também, a gente vê que como é a mesma elipse, a gente pode fazer a mesma coisa, chegar no mesmo resultado para o ângulo de inclinação da elipse. Muito obrigado a todos aí.